Oi, galerinha! Hoje a gente vai falar da Nova Zelândia. É um país um pouco mais esquecido no contexto geral da língua inglesa, mas a gente tem algumas coisas muito interessantes para falar sobre esse país. Então, a Nova Zelândia, ela foi uma das últimas massas terrestres a ser ocupada pelos humanos. Inclusive, ela foi ocupada por polinésios. Atualmente chamamos os polinésios de Maori, que chama essa terra, a Nova Zelândia, de Aotearoa. Ela foi ocupada entre o século X e o século XIII, que começou aí o povoamento do povo Maori. Eles são bem tradicionais, inclusive com uma cultura muito rica, mas atualmente eles são apenas 16% da população. A população tem tradições muito bonitas, inclusive inclui artes tradicionais como a escultura, a tecelagem e a dança de grupo, que é conhecida como capa haka, e a oratória é whaikorero, e a tatuagem, que é o moco. E uma coisa muito interessante de mencionar sobre essas tradições maori é a lenda maori que diz de onde eles vieram, que seria a ilha Awaiki, a lendária terra natal há cerca de 1000 anos antes deles. Quando eles chegaram na Nova Zelândia, eles encontraram uma terra muito diferente da Polinésia, que é de onde eles saíram, porque a Nova Zelândia é um país frio, não muito frio, mas mais frio do que de onde eles vieram. E também tem muitos vulcões e montanhas cobertas de neve, então eles acharam muito diferente. Inclusive, o nome que eles deram para a Nova Zelândia significa terra montanhosa, coberta de nuvens, inclusive. É um nome que fala muito mais sobre as características geográficas da Terra. E é muito interessante pensar não só no significado dos nomes maori, mas também é legal pensar na cultura que eles colocaram, que tem alguns rituais que eles fazem até hoje, que a gente pode inclusive observar. Tem um ritual chamado Pofiri, que envolve um hongi. É uma saudação que envolve o toque de narizes pressionando, igual um beijo de esquimó, fica duas pessoas, uma de frente para a outra, fazendo esse movimento de hongi. Eles também têm um lugar chamado Marae, que é uma casa de encontro, que você pode visitar, inclusive, se você for, é um ponto turístico, onde eles fazem o pohiri, e começa com um desafio, um guerreiro que vai desafiar um dos convidados. Ele carrega uma lança e em seguida estabelece um símbolo. Às vezes é um pequeno ramo de planta que o convidado vai chegar e pegar para demonstrar que eles vêm em paz. As mulheres dos anfitriões começam a realizar uma caranga, que é um canto de chamada para os convidados. E assim é feito um discurso dos anfitriões para receber bem. Além disso, os Maori trouxeram uma cultura de limpeza para o país, porque eles têm essa consciência de preservação ambiental, justamente que é por causa que eles eram um povo indígena, que viviam dentro da floresta. Uma coisa também muito legal é a comida, que ela, lógico, foi muito influenciada pelos europeus, tanto é que eles gostam muito de sorvete. Mas uma comida que é muito popular é a pavlova, que é uma espécie de torta decorada com algumas frutas, principalmente o kiwi, e feita com merengue. Mas é um pouco polêmico esse prato, porque existem algumas especulações dizendo que ele foi criado na Austrália. Mas ainda assim é um prato que é muito, muito comum de você ver as pessoas comendo lá. Também é muito comum você ver a comida sendo preparada de uma forma diferente, igual os ancestrais das pessoas que vivem lá atualmente, que era uma comida que era preparada com brasas em um buraco cavado no chão, onde, para não queimar a comida, eles colocavam folhas de couve e repolho. E aí eles colocam carne por cima, às vezes colocam legumes e tampam com terra para deixar o vapor preservado dentro do buraco. Hoje em dia fazem muito isso nos churrascos lá, que eu pesquisei que nos churrascos lá eles veem que é uma opção um pouco mais saudável
porque fica defumado de forma mais saudável, menos poluída, ainda mais por causa dessa cultura que eles têm de limpeza e de preservação do ambiente. Oi, galerinha! Hoje a gente vai falar da Nova Zelândia. É um país um pouco mais esquecido no contexto geral da língua inglesa, mas a gente tem algumas coisas muito interessantes para falar sobre esse país. Então, a Nova Zelândia, ela foi uma das últimas massas terrestres a ser ocupada pelos humanos. Inclusive, ela foi ocupada por polinésios. Atualmente chamamos os polinésios de Maori, que chama essa terra, a Nova Zelândia, de Aotearoa. Ela foi ocupada entre o século X e o século XIII, que começou aí o povoamento do povo Maori. Eles são bem tradicionais, inclusive com uma cultura muito rica, mas atualmente eles são apenas 16% da população. Ela inclui, a população tem tradições muito bonitas, inclusive inclui artes tradicionais como a escultura, a tecelagem e a dança de grupo, que é conhecida como kapa haka. O termo da Nova Zelândia, ele é derivado de uma província dos Países Baixos. E o nome continua até hoje, mesmo que não tenha, né, mais essa presença deles lá. Mas foi muito importante essa chegada que eles começaram a mapear. Infelizmente não foi um mapa muito detalhado de toda a Nova Zelândia, mas já foi um começo ali para entrar no mapa do mundo, né? Que já era alguma coisa para se tornar uma terra conhecida. Mas elas foram mapeadas por completo, as ilhas foram mapeadas pelo capitão James Cook, que foi o primeiro falante da língua inglesa a entrar em contato com os Maori. Mas é uma coisa muito interessante também que, apesar do primeiro europeu não ser um inglês, ter chegado em 1642, ele não chegou para fazer ocupação. Ele chegou, deu o nome à ilha e foi embora. Foi muito engraçado, porque uma terra que eles almejavam, eles dão um nome e deixam desocupada. Então chegou o capitão James Cook entre 1769 e 1770, é a especulação, e ele pegou essas ilhas e colocou elas em nome da coroa inglesa. Então é um fato muito interessante sobre a ocupação da Nova Zelândia. Dando continuidade, né, a todo esse contexto histórico, Capitão Cook só chegou ali em torno de 1770, mas a colônia só foi realmente estabelecida em 1840 com a assinatura do Tratado de Waitangi entre a coroa, por meio do governador William Hobson, e mais de 500 chefes de tribo maori. O tratado foi escrito em inglês e traduzido para maori, mas tiveram muitas diferenças que geraram uma concepção errada do que o tratado seria. Assinado em 6 de fevereiro, o tratado em inglês fala de ceder soberania à coroa, e o texto em maori fala sobre ceder o governo da terra, mantendo o poder dos chefes das tribos. O interesse da coroa britânica em Aotearoa não tinha necessariamente a ver com a terra de Aotearoa, mas sim com o controle de uma situação na Austrália que estava um tanto quanto sem lei. Tanto que tudo nessa nova colônia era controlado de New South Wales, na Austrália, e foi de onde a maioria dos britânicos vieram durante o primeiro ano. Ali em torno da assinatura do tratado, eram 2.000 ingleses. 4 anos depois, já haviam 10.000 ingleses, e esse número, em torno de 1850, saltou para 25.000, e já na metade do século XIX já haviam mais ingleses que maoris. E em 1900, esse número chegou a 750.000 ingleses. E o estabelecimento da colônia facilitou muito a entrada de outros europeus. Os colonos que vinham do sudeste da Inglaterra, eles se estabeleceram em Wellington e Nelson, mas também tinham ingleses vindo de Devon e Cornwall, que se estabeleceram em New Plymouth.
Os escoceses ficaram na região de Otago, no sul da Ilha do Sul. Anglos católicos se estabeleceram em Canterbury. E os escoceses que estavam na Nova Escócia, no Canadá, que estavam muito descontentes com a situação de lá, foram para o norte da Ilha do Norte, para a região de Waipo. E em 1890, os filhos desses europeus já superavam o número de imigrantes. Agora, falando um pouquinho da língua, o Tereu Maori, a língua Maori, foi o idioma de comunicação entre as tribos desde o estabelecimento das colônias até o século XX. E o uso do inglês ficava só nas comunidades europeias ou ali na legislação, no comércio e educação. Esses últimos eram onde o inglês se encontrava com o Maori. E os juízes, né, na legislação, eles tinham um certo nível de conhecimento de Tereu Maori e eles tinham assessores Maori. Mas em 1847 foi decidido que a educação deveria ser dada em inglês. Logo depois disso, várias outras leis e políticas surgiram que tiveram impacto negativo em Tereu Maori, em nome de uma missão civilizadora. Em 1950, a população não maori, chamada de Pakeha, já era maior que a maori. Entre 1953 e 1954, as histórias e canções tradicionais do Maori foram registradas por escrito e publicadas. Em 1858, as primeiras leis impressas em Maori surgiram. Em 1865, as petições que o povo Maori escreviam em Tereu deveriam ser traduzidas para o inglês e as leis que afetassem os maoris deveriam ser traduzidas para Tereu. Em 1868, foram eleitos os primeiros parlamentares maori e os documentos relevantes foram traduzidos para Tereu. Entre 1889 e 1910, a cada ano, uma série de leis relevantes eram traduzidas para Tereu. E ali, em 1890, surgiu a política na qual as crianças que tinham Tereu como língua materna, como primeira língua, deveriam substituir ela pelo inglês até saírem da escola. No século XX, a Nova Zelândia se tornou independente, um reino Commonwealth. Mas essa relação histórica com a Inglaterra foi bem forte, né? E teve certo conservadorismo de sotaque por um tempo, principalmente porque os Maori também acabaram servindo nas duas guerras mundiais ao lado da Inglaterra. Mas também tem um senso crescente ali de identidade nacional, principalmente quando se trata das diferenças entre a Nova Zelândia e a Austrália. E isso motivou um uso de vocabulário especificamente neozelandês. Ali, a partir da metade do século XX, teve uma preocupação crescente com direitos e necessidades da população maori. E isso levou à criação do Tribunal Waitangi em 75, que trata de denúncias sobre desrespeito do tratado desde 1840 e também se alguma legislação age contra o tratado. Também no século XX, ali em torno de 1930, houve uma mudança maior para o bilinguismo. A princípio ele era estável, com o tereu sendo falado nos ambientes domésticos e o inglês em uso nas escolas e interações com o governo. Mas a população europeia apoiava o monolinguismo, dizendo que a população maori não ia ter perdas ao adotar o inglês dentro de casa, e a educação passou a ser vista como opressora. Entre as décadas de 20 e de 60, a população maori caiu muito. Como já falamos, os homens maori participaram nas duas guerras mundiais e as famílias que se mudavam para as cidades eram encorajadas a adotar a língua e a cultura paquerra. E, eventualmente, o uso do inglês nos lares acabou crescendo, sendo considerado uma língua de sucesso. Mas, nem tudo é horrores, foi nesse período em que os estudos universitários de Tereu Maori começaram. E ali nas décadas de 70 e 80, os universitários lutavam para reverter essa perda do Tereu Maori. Em 87, após 3 anos de petições, a Lei da Língua Maori de 1987 foi aprovada e tornou o tereu uma das línguas oficiais de Aotearoa. E com isso, a pronúncia maori das palavras de origem maori começou a crescer. E hoje,
4 pressões sobre o inglês neozelandês: a influência britânica, americana, australiana e o contato interno do inglês com o maori. E todos esses fatores criam uma situação bem peculiar e as chances de uma variedade própria de inglês neozelandês surgir são bem altas. O país ele conta com o maior número de empréstimos de língua polinésias de todas as variedades do inglês, mas são poucas as palavras que saíram da Nova Zelândia. E a migração europeia para Aotearoa é recente e o movimento foi desimpedido, o que fez com que a variação geográfica fosse só léxica. Então, é muito interessante esses estudos dos universitários sobre a língua maori. Essa recuperação da cultura antiga deles é muito legal. Inclusive, hoje em dia ainda é visto algumas pessoas que fazem continuação da cultura. Nas ruas da Nova Zelândia é muito comum encontrar pessoas com tatuagens no rosto, que é inclusive uma coisa chamada moko, que eles fazem como um símbolo do próprio povo. Bem, a gente fica por aqui. Eu sou o Tyler, minha companheira foi a Eduarda e muito obrigado. Até a próxima.